teste de penetração, pen teste, teste de invasão, são vários nomes, né, que o pessoal está acostumado, está ouvindo aí. E a gente sabe que é um teste complexo, que depende muito de pessoas muito qualificadas para fazer um teste que agregue valor dentro do ambiente. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode colocar inteligência para trabalhar para a gente, né, trabalhar junto com a gente, para a gente entregar testes de invasão de uma forma mais inteligente, rápida e muitas vezes com um custo mais acessível. Então, queria dar as boas-vindas ao Vinícius. Obrigado, Evandro. Primeiro, essa oportunidade aqui é única para mim, participar desse movimento de vocês aí, principalmente nessa parte de complementação do serviço que vocês já oferecem para o cliente. E foi o que você falou, realmente a gente tem diversas formas de chamar o pentest aí, e é entender que o pentest faz parte de um processo mais complexo no sistema de gestão de vulnerabilidade, validando todos os nossos ativos e aplicações. Vai ser um bate-papo bem interessante, pelo menos agregar e entregar um valor para o pessoal aí que está assistindo a gente. Bom, vamos lá. Rapidinho me apresentando. Hoje eu estou como diretor de operações da Net Consulting. Faz um tempinho que a gente tem. A principal função é entender as necessidades dos clientes, né, e trabalhar junto com o time para tentar resolver. A Net Consulting tem aí mais uma década de estrada, vamos dizer assim, e a gente sempre está tentando se adaptar, né, à evolução tecnológica, e a tendência é cada vez mais acelerar essa questão de atualizações, inovações que estão surgindo, e nosso desafio é estar sempre atualizado para que a gente consiga ofertar a nossos clientes, aos nossos parceiros, né, tem de mais novo, né, dentro dessas tecnologias. E dentro desse ponto, um pilar forte que a gente tem é a questão de adaptação, de flexibilidade, porque a gente sabe que cada cliente tem um cenário, e aí falando cenário como um todo, né, maturidade tecnológica, nível de tendência de risco de cada negócio, maturidade relacionada à parte de cyber, que é o assunto que a gente está tratando aqui, e inclusive uma condição de bolso. Então é importante a gente entender o cenário de cada um, e aí está o nosso desafio de fazer essa adaptação. Deixa o Vinícius falar também aí, se apresentar. Obrigado, Evandro. Pessoal, eu sou o Vinícius, responsável pela Reed Security no Brasil. A Reed vem apoiando principalmente nesse ecossistema aí de teste de validação. Nós temos algumas ferramentas no portfólio, a principal é essa que a gente está falando hoje, mas a gente também tem uma solução de microsegmentação para ambientes nuvens, tanto privado quanto público. Já estou bastante tempo aí no mercado, não vou falar quantos anos para não entregar a idade, né, lógico, mas a Reed vem com o intuito de entregar visibilidade do seu ambiente, priorização de risco, e aí quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de todas as aplicações web, infraestrutura, servidores. Então, de forma automatizada, a gente acelera essa validação, junto com a parceria com o pessoal da Net Consulting, para entregar um resultado e partir para a remediação de forma mais ágil. Então, a ideia da Reed é entregar velocidade, validando seus ativos, aplicações, de forma automatizada. E para a gente dar início aqui, Evandro, eu gosto de trazer já uma informação para assustar o público, né? A gente gosta muito de trazer esse impacto inicial e principalmente quando a gente fala de dinheiro. Então, você mesmo tem essa noção aí, esse é um valor de prejuízo mundial, né? A gente tem visto isso de forma crescente. E a gente vê 8 trilhões previsto para esse ano. Se não me engano, para 2 anos seguintes, a gente está falando na casa aí dos 30 bilhões de prejuízo com algum tipo de invasão ou vazamento de dados, enfim. Então, a gente vive num momento onde acabou aquela coisa de tirar só do ar, né? Tirar o serviço, causar indisponibilidade. Hoje tem muito problema de vazamento de dados e tudo causado por alguma vulnerabilidade existente dentro do ambiente ali e que muitas vezes não é de conhecimento dos engenheiros que estão cuidando do ambiente. Quando a gente traz algumas informações sobre o Brasil também, a gente acha que a gente não está tão presente no cenário mundial, mas pelo contrário, a gente tem visto um crescimento de ataques, vazamentos de dados acontecendo aqui e tem deixado a gente em alerta, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos que aconteceram alguns anos atrás. Se eu não me engano, um ano retrasado, a gente teve o caso do TJ Rio Grande do Sul, que teve um ataque, ele ficou fora do ar 3 semanas. Então, a gente tem visto com mais frequência esses ataques acontecendo aqui, né? A gente tem sido um dos países com o maior número de ataques.
E quando a gente traz uma informação mais apurada, a gente utiliza o relatório da IBRAS-PD. Eu gosto dessa imagem porque ela traz mensalmente do ano passado alguns ataques, né? E aí, nesse primeiro slide, a gente está considerando a tríade, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso aqui foram casos que foram divulgados na mídia, mundial no caso, mas você vê que várias empresas, e a gente está falando de empresa grande, né? A gente tem Acer, empresas que a gente acreditava que estariam ali com um processo mais maduro de segurança, ainda assim foram alvos de algum tipo de ataque. Trazendo a realidade para a gente, para o Brasil, esses foram os incidentes divulgados na mídia ano passado, e você começa de novo a observar alguns pontos importantes do tamanho das organizações, né? A gente está falando Polícia Rodoviária Federal, CNJ, vertical bancária. Então, ninguém está imune a isso. E é um processo de maturidade, de validação. E para a gente que está nesse mundo de cibersegurança, o Evandro sabe muito bem, a gente não tem paz, né, Evandro? Dia após dia, a gente lidando com alguma parte crítica do nosso sistema para evitar esse tipo de acontecimento. E um ponto importante, que nem esses dados que eu estou mostrando, é o que apareceu na mídia, foi publicado. Mas, Exatamente. e o que não aparece, né? Falar, só acontece com os grandes, a gente tem aquela, o pessoal acaba, eu não tenho risco, eu tenho pouca coisa aqui, mas não é bem assim que a banda toca, né? Exato. Porque a gente tem muita automação, né? Do lado dos ataques, né, dos hackers, a gente fala hacker do mal, né, mas na verdade são bandidos, né, Exato. em vez do cara te assaltar na rua com uma arma, ele tá te assaltando digitalmente, na verdade é isso que acontece. O pessoal tem que começar a abrir um pouco a mente com relação a tamanho de organização, né. Exato. E esse slide mostra muito que não tem diferença do tamanho de empresa, né, esse último slide aqui que a gente está mostrando são sobre dados vazados. E de novo, você vai ter organizações imensas, com um volume de dado imenso, mas também você tem empresas menores com dados vazados, né? E aí você começa a ver Dark Web, Deep Web ali tendo uma enxurrada de dados sendo vendidos ou até mesmo disponíveis em curso com informações de usuários. E isso espanta qualquer organização, né? Imagina você ter seus dados de usuários e senhas disponibilizados na Dark Web e com senhas ativas e válidas, né? O risco que isso traz para qualquer organização. E aí a gente vê esse crescimento de ataque muito vinculado também agora com uma facilidade de acessibilidade a ferramentas, exploits que são criados de forma mais rápida, e a gente traz um dilema que é a inteligência artificial, né? Você mesmo mencionou que tem aí um grande poder de auxiliar a gente, automatizar as tarefas, tomar decisões importantes de um lado de bom uso de IA. E como é que a gente lida com o mau uso de IA? Né? A gente tem gente aí usando o ChatGPT para construir exploits de forma mais rápida, páginas, formulando ataques, campanhas de phishing que você consegue trabalhar com inteligência artificial. E esse é um dilema que a gente vive diariamente. A gente está sempre um passo atrás, como você disse, Evandro, dos bandidos, né? Então, assim, a gente está tentando tampar um buraco, ele já está abrindo um buraco novo ali na frente. Não, na realidade aqui é aquela história, a inteligência artificial está aí. O pessoal fala que está tentando fazer alguma limitação dela, mas esquece, não vai rolar, certo? Não vai. Então, Não vai. o desafio aqui é como que a gente vai utilizar a inteligência artificial para nos beneficiar como pessoas, como empresas e mitigar o risco que o lado do mal, vamos dizer assim, né? Pegando um pouquinho, e também está usando, a tecnologia está disponível para todo mundo. Aqui vai ser quem vai usar melhor. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente entende esse movimento e a facilidade de acesso à inteligência artificial, é onde a gente acrescenta a inteligência artificial para apoiar na nossa defesa. Então, quando a gente faz uma junção de tecnologia automatizada, de validação contínua ali, de testes de invasão, com a inteligência de operação da Net Consulting, a gente passa a ter um passo à frente em cima do pessoal que está aí vasculhando o ambiente para invadir ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa casadinha acrescenta um valor imenso e facilita muito o dia a dia de quem está ali de frente dos engenheiros de segurança. Então, esse é um passo muito importante. E aí, falando do processo de automação,
a Reed entrega, junto com o serviço do NetConsulting, a parte de automação de validação para cobrir alguns gaps. O primeiro deles, hoje, a gente tem um déficit de mão de obra de pentest manual, né? Alguns desafios que a gente enfrenta no pentest manual. O primeiro deles é tempo de execução, cobertura. Hoje você tem um ethical hacker trabalhando em um sistema crítico, você não tem ideia de quanto tempo, dependendo da complexidade, aquilo vai levar para ele te entregar um relatório, para você iniciar uma remediação, e enquanto ele está trabalhando naquele sistema crítico, como é que está o restante do seu ambiente? Como é que estão os seus Linux, os seus Windows? Eles estão sendo validados? Eles estão sendo protegidos? Então, você entra com uma tecnologia de automação e o serviço NetConsulting justamente para suprir uma demanda que antes não era atendida. Então, você apoia, se você já tem um ethical hacker trabalhando no seu ambiente, você apoia ele nesse sentido. E se você não tem, você cobre de forma ampla o seu ambiente. Então, esse é o primeiro gap. O segundo gap que a automação te apoia é validação contínua. O mesmo ethical hacker fez o teste no seu ambiente crítico hoje. Qual vai ser o reteste? Quando vai ser o reteste? Nesse meio termo, nessa janela de oportunidade criada, você fez alguma alteração, aplicou um patch novo, mudou um código-fonte da aplicação que estava publicada. Aquele pentest anterior, ele deixou de ser válido. Então, quando você entra com a ferramenta de validação contínua, de teste em cima daquele ambiente, você passa a ter uma visão real do que está acontecendo de forma frequente. Então, a gente vive tendo Gmoods, né, de modificações de ambiente, patches, e você não consegue acompanhá-los. E a Reed traz para você o primeiro robô de inteligência artificial para teste de penetração. Então, são vários pontos positivos de entrega no ambiente de validação desse serviço. E eu gosto de trazer um gráfico aqui, Ivan, muito bacana. Atualmente não existe um quadrante específico para Red Team e automação de pentest. Mas a gente tem dois gráficos que o próprio Gartner disponibiliza, que ele chama de Hype Cycle. São gráficos de tendência, aderência ao mercado, o que os clientes têm visto e demandado. O gráfico de baixo aqui, eu acho importante mencionar, é o gráfico onde a gente entrega a solução de BAS. Isso é um ponto muito importante. Hoje as pessoas têm confundido bastante scan de vulnerabilidade, BAS e pentest. Então, só trazendo uma informaçãozinha de cada, scan de vulnerabilidade é aquele scan que ele valida sua rede, seu ambiente completo e te traz as suas vulnerabilidades. Essa é uma informação para scan de vulnerabilidade. BAS é uma tecnologia onde você tem um agente dentro do seu ambiente e ele envia um pacote com um payload de algum malware conhecido e valida as configurações do seu IPS, do seu firewall, do seu WAF. Esse é o papel do BAS. E o papel do pentest é justamente fazer o teste real dentro do seu servidor Linux, do seu Apache, validar se o seu Adobe que você tem aí, ele está vulnerável ou não. Então, só deixar claro as tecnologias. E quando a gente volta para o gráfico aqui, essa parte de baixo, que é do BAS, a gente vê que a crista da onda do BAS já está tendo uma quedinha. Isso significa que o BAS já veio, mostrou o valor que ele tinha dentro da tecnologia, os usuários já entenderam isso, já viu a aderência e ele já está deixando de fazer parte da crista. Isso significa também que ele vai entrando dentro da vala de desilusão. Não significa que a tecnologia não seja positiva, ela é muito positiva. Mas, de novo, não é uma tecnologia mais buscada de forma constante. E quando a gente observa isso, dentro dos players tem Reed Security aqui apoiando o trabalho da NetConsult. Quando a gente parte para o gráfico de cima, que faz parte do Hype Cycle de automação de pentests e Red Team, a gente observa que a gente está crescendo, chegando na crista da onda. Então, a gente está chegando aqui em cima para surfar na demanda constante. E por que a gente tem crescido? Foi o que a gente mencionou mais cedo, Ivan. Demanda, pouco ethical hacker suficiente, pouco ethical hacker disponível e uma gama, uma cobertura que não está sendo feita. Então, está tendo uma demanda alta em cima de validações constantes. Isso é um ponto importante de se mencionar. Então, trazendo um respaldo aqui como a tecnologia funciona pelo Gartner e pela demanda de mercado. Então, a gente tem visto essa crescente demanda de pentests automatizados para validar o ambiente como um todo. E quais são os desafios, né? A gente fala bastante de pentest, mas o que o pentest traz para o meu ambiente? Hoje a gente tem um ponto, e você sabe muito bem disso, o que a gente resolve para o cliente final? Qual é a dor de cabeça do cliente final? Eu gosto de trazer um exemplo, você também já viveu isso, de você entrega um scan de vulnerabilidade, que eu acabei de mencionar, com 1 milhão de vulnerabilidades no ambiente. E aí eu te pergunto, você como um CISO, você com esse documento, você consegue dormir à noite tranquilo? É meio difícil, né?
Se eu tivesse na posição do CISO, eu ia preferir não receber um scan de vulnerabilidade, fingir que nada estava acontecendo, do que receber aquilo ali e não saber o que fazer, né? Não tenho gente suficiente, tenho 5 milhões de vulnerabilidades na minha mão, eu não sei por onde eu começo. E um agravante, não querendo, não te cortando, mas te cortando, né? E um agravante fui lá, bati uma foto. Amanhã a foto pode ter mudado, né? Exato, exato. Então, isso é muito complexo, né? A gente tem um esforço gigante para bater aquela foto, aquele teste daquele momento, e sendo que o negócio acontece 24 horas por dia, os ataques continuam, novas vulnerabilidades aparecem. Então, Da noite pro dia. como é que a gente pode suportar, né, um ambiente desses, né? E Exato. com um objetivo de mitigação de risco, né? Exato. E aí, quando você utiliza as tecnologias de automação para reduzir o risco, ou entregar para o CISO ali, falar, CISO, olha, isso é o que você deve se preocupar, isso aqui é explorável. As 5 milhões de vulnerabilidades que você tem aqui, nem todas são exploráveis, são falsos positivos. Quando você entrega isso para ele, aí você acalma e ele consegue realmente dormir ali, porque ele sabe que das 5 milhões ele vai priorizar 100 e vai poder colocar o time, a equipe para remediar aquilo ali de forma viável, né? E aí você entrega ainda mais com automação. O primeiro deles é a facilidade de operação. A automação ela vem justamente para facilitar. Então, você tem hoje formas manuais de fazer o pen test, mas você tem que tratar o exploit, você tem que configurar o exploit, você tem que saber qual a vulnerabilidade que tem naquele ambiente. Quando você tem uma ferramenta de automação, isso é feito de forma inteligente pelo robozinho. Então, ele já valida, testa, escolhe o exploit, configura o exploit, tudo de forma automatizada. Então, esse é o primeiro ponto. A questão de, já mencionado, automatização de forma contínua, cara, eu consigo testar hoje, consigo testar amanhã e fecha a janela de oportunidade que você acabou de mencionar. Ponto positivo. Aí sai da foto e vai pro filme, né? Exatamente, exatamente. Essa é a principal pegada, né? Exato, exato. Então, assim, testando todo dia, toda semana, eu exagero testar todo dia, mas testando toda semana, você tem exatamente o filme, né? Você vê que reduz essa janelinha aqui e aí você evita que qualquer oportunista tenha tempo de fazer qualquer coisa num ambiente modificado que você tem uma foto antiga achando que está protegido. Então, muito bem E, colocado essa parte do filme. não só isso também, né? Rodei hoje, peguei vulnerabilidade. Cara, vou corrigir. Roda de novo, valida a correção e aí você começa a ter uma evolução do nível de maturidade, nível de Exato. segurança do teu ambiente, porque normalmente nas empresas, né, é muito difícil você ter upgrade de tecnologia, uma virada muito forte. Então, a partir do momento que você vai evoluindo, testando, corrigindo, a tendência é que o teu muro vai subindo e o teu nível de resiliência sobe na mesma velocidade com que você está fazendo esse tipo de ação. Correto, exato. Isso é muito importante. Outro ponto importante de automação, ampla cobertura. Então, você começa a cobrir todo o seu ambiente de forma automatizada. Então, de novo, a foto que você tirou lá antes, provavelmente até aquela foto era de um sistema crítico. Hoje você consegue fazer um filme de todo o seu ambiente. Então, facilita muito a sua operação. Um ponto que é muito importante, comprovação. Dificuldades do pentest manual. Executei, tive sucesso na invasão, tenho que reportar aquilo. Então, muitas vezes, o tempo hábil de comprovação e até mesmo a comprovação, ela não fica clara. E com tecnologia, ela mantém aquela comprovação. A gente tem um laboratório onde uma vulnerabilidade, ela permite a execução de um comando remoto. Então, eu recebo, Evandro, a shell reversa e eu fico com um terminal aberto daquele servidor invadido. Então, comprovação melhor do que essa é difícil de trazer. E por último, relatório de tempo real. De novo, até a construção no pentest manual de passar aquilo para um relatório demanda muito tempo. Então a ferramenta vem para apoiar isso, te dando um relatório. A partir do momento que você inicia a execução do ataque, ele já começa a popular o relatório e te dá visibilidade sobre aquilo. Então são pontos bem interessantes e que agregam um valor significativo para o seu ambiente. Falando do funcionamento, como é que funciona por trás a tecnologia? Primeiro passo, uma descoberta de superfície de ataque. Você inicia uma execução de identificação de superfície de ataque, ele vai varrer o seu ambiente e vai trazer uma visão real do que está conectado, toda a parte de fingerprinting ali do sistema operacional, Windows, Linux, versão, quais portas e serviços estão sendo executados. Então você tem uma visão real do que está no seu ambiente. Inclusive, você tem a possibilidade de descobrir
descobrir o que a gente chama de rogue device, né, os dispositivos ou qualquer coisa que esteja conectado ali que você não tinha conhecimento, você passa a ter essa visão e aí você tem esse controle. Partindo da parte de superfície de ataque, você vem para o scan de vulnerabilidade. Eu gosto muito de frisar isso aqui, Evandro, porque alguns clientes, alguns usuários já possuem algum scan de vulnerabilidade. Exemplo, se você já tem o Nessus no seu ambiente, existe a possibilidade de você importar o relatório Nessus Tenable, né, no caso, dentro do RAID, e ele faz um ataque em cima de todas aquelas vulnerabilidades encontradas. E aí aquilo que eu já trouxe, se você tinha um relatório de 5 milhões de vulnerabilidades, ele passa para 100. Então você faz o double check de validação de ataque em cima daquilo ali para ter um resultado de risco real do seu ambiente. Então fica muito positivo essa casadinha ou até mesmo só a RAID rodando. E aí vai de encontro daquela questão de documentação, geração de evidência. Por exemplo, tem empresas que precisam evidenciar que Exato. tem um teste de penetração realizado, isso aí é feito de forma constante. Então isso aí Exato. também, para segurança é o principal, mas também pode te ajudar a responder uma auditoria que você venha ter, uma certificação, um PCI da vida, um MIPA da Correto. vida que você precisa responder, né? Isso aí também ajuda nessas respostas, né? Não menos importante, mas é um ponto que normalmente o pessoal tem que ficar montando relatório, montando evidência, que é um negócio online, né? Exato, exatamente. E isso faz parte do ataque, né? Você entra no ciclo aqui, você executando o ataque, você tem essas comprovações. E aí, assim, não tive sucesso, tenho todos os exploits no meu banco, tentativas, abordagens diferentes. Não tive sucesso? Estou respaldado. Tive sucesso? Entrego o relatório para o PCI, para o RIPA, para as ISOs, enfim. Você tem esse respaldo. Isso é importante. E depois do nosso ataque, a gente tem possibilidades de validações adicionais. Consigo fazer escalação de privilégio, movimentação lateral após o meu ataque. Então, a visibilidade que eu tinha só do meu host, do meu Linux que eu estava tentando, agora eu começo a ver meu ambiente virtualizado, minha microsegmentação tá direitinho, meu EDR que eu instalei está sendo válido, está protegendo. Você passa a ter uma visão mais completa do ambiente, né? Isso é importante. E aí, falando no ciclo de execução, ele se mantém constante para ter um ambiente saudável. Então isso aí só para a gente deixar claro, né? A gente tem um primeiro de scan, falar, ó, eu tenho esse problema, eu detectei essa vulnerabilidade. No segundo momento, a gente pode, claro que junto com o cliente, né, a ideia não é fazer isso aí de forma autônoma, mas junto com o cliente, beleza, descobriu, vamos dar o próximo passo, vamos ver até onde você consegue chegar, né? Então, Exato. justamente fazendo a simulação de um hacker tentando invadir teu ambiente, né? Correto. Tentando não, invadindo o seu ambiente, né? A gente já está Isso, no próximo passo. exato. Então, isso é bem legal. Se você fosse fazer de uma forma manual, você até consegue, mas você vai fazer um por vez. Qual esforço, Exato. com qual velocidade você vai querer fazer, você vai conseguir Exato. fazer isso, né? Exatamente. Esse é o desafio. O pentest manual é muito valioso, mas é isso. Ele fica limitado a um único teste, ao tempo de execução. E o que você colocou é muito real. A ferramenta, ela segue os passos do ethical hacker ali. Ele vai fazer o reconhecimento, o levantamento das vulnerabilidades, levantamento dos exploits e execução do ataque. Então isso tem que ficar bastante claro. É um ataque real. Isso é muito positivo porque você tem essa visão que você mencionou, visão real da fraqueza do meu ambiente. E de novo, trazendo a parte de cobertura, a gente tem toda essa cobertura quando você está fazendo um teste automatizado de forma mais rápida. Isso é importante. Gosto muito de trazer comprovações, né? Isso é um desafio no pentest manual. Eu não sei se está num tamanho legível aí, mas aqui do lado esquerdo é um exemplo de um ataque que eu executei dentro de um MySQL. Ele traz toda a parte de esquema, estrutura das tabelas, não traz os dados por questões de privacidade, né? Faz sentido isso, mas existe a possibilidade de você simular uma exfiltração de um arquivo que você mesmo popula para testar o seu DLP ou testar se está tendo comunicação externa. Então eu eu tenho um DLP aqui que eu quero validar o mais simples, um CPF ou um cartão de crédito, né? Como exemplo simples. Então você consegue simular essa exfiltração para validar. Então você tem as comprovações. E a imagem do lado direito é toda
toda a cadeia de ataque, aqui o chain, do que aconteceu passo a passo. Então, ele identifica o alvo, identifica a porta aberta e vai vendo o que tem de informação até a execução do ataque. Então, de novo, comprovação é um ponto muito importante quando a gente está falando de pentest, e isso numa velocidade muito rápida para você ter essa informação e iniciar a remediação. Antes de você mudar para o próximo, eu acho que esse exemplo do SQL que você deu é legal, porque imagine o seguinte cenário, né? Normalmente as empresas têm um canivete suíço de soluções, né? Exato. Tem várias soluções que tem que trabalhar em conjunto. Pegando esse caso do SQL, tudo bem, eu coloquei lá uma ferramenta de DLP, lá, Data Loss Prevention, teria que bloquear a extração dessa informação, né? Uhum. Será que a ferramenta vai funcionar, né? Exato. Então, é um passo além, né? A gente está invadindo o ambiente, verificando, chegando lá do banco de dados e validando se a solução que eu comprei, eu estou pagando lá uma solução, vai fazer o papel que ela tem que fazer. Exatamente, exatamente. Então, é um passo além do pentest. Você acaba validando se a tua solução, se a tua base tecnológica que você tem dentro da organização vai funcionar da forma que precisa. Correto. E isso é muito importante porque o que a gente vê muitas vezes? Eu posso comprar uma solução da NASA, só que se eu não configurar ela direito, cara, ela vai poder rodar igual sei lá, um caminhão velho, né? Então, tem muita coisa, tem muito parafuso, a gente sabe da complexidade, tem muito parafuso para apertar, né? Esse tipo de solução, de processo, vamos dizer assim, né? Ajuda também a gente evoluir com relação à configuração de outras soluções que a gente tem dentro de casa. Exatamente. E nesse caso, adicionando, a gente tem duas validações. A primeira por uma DLP, se for esse caso de exfiltração, ou se for um ataque interno mesmo, eu tendo um banco vulnerável, eu posso extrair aquele dado, não retirar do ambiente interno, tirar de uma forma criptografada ou, enfim, mascarar aquilo ali e retirar de outra forma. Então, com esses testes, você fecha o seu banco de dados, então eu não consigo fazer o ataque interno e ainda valido o meu DLP caso tenha algum ataque de exfiltração direto do banco, né? Então, você começa a ter, de novo, essa maturidade e esses controles adicionais. É muito importante. Falando de velocidade, eu gosto muito dessa telinha aqui, eu já até te mostrei, mano. Esse é um teste que eu fiz em 5 IPs. Essa é a dashboard da Reed, onde você tem um score de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100, mais saudável e protegido está o seu ambiente. Então, eu rodei em 5 IPs. E aí, vocês lembram que eu mencionei que cada ataque em um host, ele tem diversas abordagens. Neste caso aqui, ele executou 228.661 ataques e abordagens diferentes. Então, quando você pensa na automação, o poder da automação está justamente aqui. Em 5 IPs, 5 servidores, eu executei 228 mil abordagens e ataques diferentes. Quanto tempo levaria isso para um pentest manual, né? Esse ataque aqui, a gente estava numa máquina que tinha pouco recurso no laboratório, mas levou 18 horas. Então, você imagina esse tanto de ataque, de execução em poucas horas. Isso é muito importante para trazer para dentro do ambiente, né, na velocidade. E aí, falando dos benefícios. A gente até fez um spoiler antes, mas você entrega para o CISO uma visão de risco do ambiente, refineia todo aquele relatório de gestão de vulnerabilidade, ali, de scan de vulnerabilidade, entreguei para o CISO, ele alocou um time, um recurso que ele tinha, que normalmente não é grande, para tratar aqueles riscos que são menores, então você reduz o volume de trabalho e casa muito com o terceiro aqui, que é a falta de recurso humano. Então, hoje as equipes são bem reduzidas para fazer praticamente tudo, né? As empresas mais estruturadas vai ter o pessoal de infra, pessoal de segurança. O que a gente vê muito é um cara só, 2 caras fazendo a infraestrutura, segurança, se bobear ainda entra com desenvolvimento junto. Então você ajuda no dia a dia do trabalho. E com tudo isso você ainda fica respaldado, porque sua postura de segurança, ela fica sendo validada constantemente. São pontos positivos de valor, né? A gente aqui tira a execução do dia a dia e vê o valor final, que no caso é onde você vê o vazamento de dinheiro, recurso, aproveitamento de pessoal, de equipe e de ferramental. Então você começa a casar tudo nesse sentido. E aí trazendo um pouquinho sobre o que a gente já mencionou antes, que foram as mudanças, né, releases de aplicações novas, manual, você testa em janeiro, vai testar lá em agosto, como é que ficaram essas mudanças, né? Foi o filme que você falou. Então você reduz
de meses para anos, para dias ou semanas de validação. E aí isso inclui qualquer coisa, modificação na rede, novas configurações, releases de aplicações, grupos de usuário que você alterou. Então, de novo, você passa a ter uma visão diária, semanal, do filme que você trouxe para a gente, do seu ambiente. Isso é muito importante. E aí casa justamente com o que vocês oferecem. Bom, aí a ideia aqui que a NetConsult, como integrador, né, está propondo como solução, né, em complemento ao portfólio que a gente já tem. A gente utilizar essa tecnologia, mais o conhecimento do nosso time aqui interno, para suportar, né, e ajudar as empresas a ter esse monitoramento mais constante, com uma velocidade muito maior e com um custo com certeza muito menor, né, Exato. de você ter que ficar contratando pentests manuais que são super válidos. A gente até brincou outro dia ali que a gente estava trabalhando num projeto que, ISO, acho que tem um padrão a ser seguido, mas se quiser entrar no detalhe e virar um ataque manual lá também por dentro da plataforma, a gente também consegue, pode fazer customizações também, né? Então, Exato. a pessoa, né, que detém o conhecimento, ela não some, ela tem que estar junto, mesmo nessa questão de automação. Então, a inteligência por trás, né, a capacidade técnica da equipe que vai fazer essa aplicação, né, não é simplesmente ir lá e falar, roda aí, vamos ver o resultado. Não é assim que funciona, né? Então, Exato. para tirar valor, mitigar risco, né, o conhecimento e a tecnologia tem que andar juntos. Então, e aí finalizando aqui, qual que é a ideia? É a gente fazer um planejamento. A gente tem que entender o ambiente, fazer o planejamento junto com o cliente, né? Fazer a aplicação, verificar o resultado, analisar risco, ver onde estão os maiores gaps, ajustar, retestar, validei, resolvi o problema, né? Isso aí a gente fazer de uma forma que fique constante. Cada negócio tem um risco, existe uma necessidade mais ou menos de refazer esse teste com tempo menor, mas a ideia aqui é não ter foto, e sim filme, né? Filme. Essa é a proposta, né? Exato. E aí eu acrescento os pontos que a parceria entrega, né? São testes frequentes e mais rápidos, validação de todo o ambiente, não só daquela aplicação crítica, postura de segurança de fornecedores, isso é um ponto que você já levantou anteriormente, que é muito importante, né? Quem são os fornecedores? O que eles têm no ambiente dele? Eles estão seguros? Alguém já testou? Então isso passa a ter um valor imenso e você com certeza já teve essa experiência, te demanda, né? Isso é um ponto, acho que está cada vez mais. Tem que estar no radar das empresas, né? Eu falo Exato. que as maiores estão, mas tem que estar cada vez mais. Imagine que todas as empresas estão cada vez mais digital. E Correto. sempre quando está digital, aumenta a conectividade. Não só internamente, mas a conectividade com o cliente, conectividade com a cadeia de fornecimento. Um ataque pode acontecer, você pode ter uma infraestrutura maravilhosa, gigantesca, gastar uma grana lascada na tua infraestrutura. Só que se tem um fornecedor que está plugado em você, nessa conexão tem o gap, se o fornecedor for atacado, o atacante chega de você. Exato. Então, o monitoramento da cadeia de suprimento, pensando em fornecedores que estão conectados digitalmente, que não são 100% dos fornecedores que uma empresa tem que estar no radar. E aí a gente não está falando, a gente faz avaliação de compliance, faz avaliação de se o cara não tem trabalho escravo, tá, mas e digital? Quem que está olhando para isso? Correto, é Então, isso. com esse tipo de solução, né, e às vezes tem um ponto, né, colocando aqui, tem empresas que são um pouco menores, não teria dinheiro para contratar um pentest, um pentest correto, né? Esse tipo de solução pode até acabar viabilizando economicamente uma avaliação um pouco mais profunda da cadeia de fornecimento, não só para proteger teu ambiente, né, como empresa, mas ajudar o teu fornecedor a melhorar o ambiente dele também, né? Porque Exato. segurança é colaboração, né? Ninguém faz nada sozinho. Então é um ponto que segurança não tem jeito. Ninguém faz nada sozinho. Então a gente Não tem que faz ter nada essa sozinho. postura de colaboração, né? Importante ter essa colocação. Exato. Não adianta somente eu estar seguro, né? Se você está com os meus dados aí e você não está 100% seguro, acaba me prejudicando. É exatamente isso. E por último, o contato do Evandro, do pessoal do time dele, dos experts lá, para tanto a demo, tanto para a POC, qualquer dúvida adicional e a gente trabalha nessa parceria para entregar para vocês esse valor aí de teste de validação contínua automatizado de pentest, né?
Vinícius, agradeço muito aí tua parceria. A gente entende que a tecnologia vai ajudar muito as empresas e a gente vai trabalhar forte aí para esse processo evoluir. Maravilha, Evandro. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui. Gente, muito obrigado. Entre em contato com o Evandro, com a equipe aí, que a gente evolui essa parceria aí com vocês, entregando o valor aí da Net Consulting e Rate. Valeu, obrigado, pessoal.